Boa tarde. Estamos de volta com mais um CUT DF Entrevista e hoje nós vamos conversar com a presidenta do Sindicato dos Odontólogos do DF e do Conselho de Saúde, Geovânia Rodrigues, sobre a importância de voltar para tomar a segunda dose da vacina. Infelizmente, quase 8 milhões de pessoas em todo o Brasil não voltaram para completar o ciclo de imunização. Só no DF foram cerca de 65 mil. Na sua opinião, Geovânia, por que isso acontece? Nós estamos ainda vivenciando um momento até internacional de movimento anti-vacinas. Esse movimento já estava muito sólido no mundo inteiro, mesmo antes do início da pandemia Covid-19. O próprio Programa Nacional de Imunizações brasileiro, que é uma referência mundial, já começava a identificar ressurgimento de algumas doenças que já estavam consideradas erradicadas, como é o caso do sarampo, e que começaram a surgir novos casos exatamente por esse movimento anti-vacinas, fundamentado principalmente em um negacionismo muito grande à ciência. Acredito que a influência desse movimento na adesão à vacinação da Covid é sim muito significativa, porque nós vimos, por outro lado, a possibilidade do avanço tecnológico entregar ao mundo em um tempo recorde a vacina para uma doença até então desconhecida. Creio que esses dois fatores, juntos ou até mesmo isolados, têm uma relação muito profunda com essa baixa adesão tanto à vacinação como à segunda dose. E qual que é a importância de completar o ciclo de imunização? Os laboratórios que desenvolveram as tecnologias para as vacinas que hoje estão disponíveis no Brasil, que são a AstraZeneca, a Pfizer, o próprio que faz a Coronavac, que é o Sinovac, essas três vacinas desenvolveram as plataformas para que a imunização seja completa após as duas doses. Doses essas em intervalos definidos pelos fabricantes. Isso é fruto de muito estudo, de muita pesquisa. É fruto, inclusive, dos testes que são feitos previamente à disponibilização das vacinas, verificando que esse conjunto de fatores, que é a aplicação das duas doses no intervalo apropriado, é quem vai tornar o grau de eficácia da vacina o mais alto possível, evitando principalmente casos graves da doença, que são aqueles que levam à internação em leitos de UTI e o risco altíssimo de morte. Esses estudos demonstram que a eficácia para essas três vacinas é completa com a segunda dose. Esta segunda dose é quem define a imunização. A única exceção hoje no nosso calendário vacinal são as vacinas da Janssen, da Johnson & Johnson, que foram elaboradas exatamente para serem eficazes em apenas uma única dose. E por essa facilidade desta vacina, ela foi destinada aqui no Brasil para grupos muito específicos, porque a quantidade disponível foi menor. Então, a vacina da Janssen, de dose única, foi direcionada, por exemplo, às pessoas em situação de rua, que são difíceis de você captar para vacinação, extremamente vulneráveis ao adoecimento e que precisaram ser priorizadas. E o que o GDF poderia fazer para incentivar as pessoas a voltarem aos postos de vacinação para tomar a segunda dose? Acredito que o enfrentamento da Covid como um todo merecia da Secretaria de Saúde uma ação de vigilância epidemiológica mais ativa nos pequenos territórios, mais próximas das famílias. Então, entendo que a melhor estratégia seria um levantamento da lista dessas pessoas, identificando com uma boa base de dados da saúde da família, onde elas moram, a qual famílias elas pertencem, mobilizando as equipes, os profissionais de saúde, os agentes comunitários de saúde, a fazerem uma busca ativa dessas pessoas, identificando onde elas estão, incentivando-as a vacinar e até mesmo tentando detectar as razões de não terem procurado a unidade básica. Até porque é importante lembrar que o primeiro ciclo foi caracterizado por agendamentos que, para algumas pessoas, foram extremamente dificultosos, tanto pelo acesso à internet, como ao número baixo de doses. E hoje nós já conseguimos avançar bastante,
de forma que não há mais o agendamento, há uma quantidade significativa de postos fixos com essas vacinas disponíveis, e a informação é uma estratégia fundamental, mas que deve estar aliada a uma busca ativa nos territórios, com uma vigilância epidemiológica que busque essas pessoas e complete esse ciclo de imunização. E como que o movimento sindical poderia contribuir para esse debate? Eu acredito que as entidades sindicais, para além do seu papel representativo, têm um profundo papel social, de informar bem a sua base e, ao informar bem a base, as famílias também são informadas de uma maneira adequada e prudente. Então, momentos como esse programa, falar com a base, multiplicar essas informações com as suas assessorias de comunicação, nas oportunidades que tiverem, as lideranças sindicais debaterem assuntos que fazem parte do dia a dia das pessoas e não exclusivamente do mundo trabalhista, são sempre estratégias muito significativas, porque você transmite uma mensagem muitas vezes de uma maneira mais direta e é acolhida essa mensagem de alguém que é o seu par, que é o seu companheiro, que é o seu colega de profissão, de categoria, de serviço público. Então, acho que seria muito importante iniciativas como essa da CUT, de abordar temas gerais, sociais, de relevância, a pandemia é um deles, para conversar com as pessoas e passar para elas informações precisas, que são pertinentes e que certamente fazem a diferença. Muito obrigada, Giovânia. Eu que agradeço o convite. Esse foi mais um CUT DF Entrevista, vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de tomar a segunda dose, que não é uma questão de escolha individual, mas de saúde coletiva.